segunda aula da matéria de escatologia. Diga, escatologia. Escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Vamos a ela, amém? Bem, aqui a gente tem a definição de escatologia. Escatos é o último, no grego, escatologia é estudo. Então é estudo das últimas coisas. No que concerne a igreja, a escatologia é o estudo das profecias que falam sobre o fim dos tempos. O tempo final da igreja na terra, ok? Muito bem, vamos lá. Bem, os principais fatos que a gente vai abordar será a vinda de Jesus, a grande tribulação, o julgamento das nações, o milênio, o juízo final e o novo céu e a nova terra. Estou passando rápido essa parte, porque essa parte já foi vista semana passada. Ok? Muito bem. A vinda de Jesus e os fatos ligados ao arrebatamento da igreja são a ressurreição dos mortos, que é a primeira ressurreição, o rapto da noiva, que é o arrebatamento da igreja. Diga, arrebatamento da igreja. Não é arrebentamento, é arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Muito bem. Depois vem o tribunal de Cristo, as coroas reservadas para o povo de Deus, o galardão reservado para os crentes. E por que cremos que Jesus voltará? Tem uma razão por que devemos crer. A extensão da vinda de Jesus. Eu dei uma palhinha aqui a semana passada sobre a profundidade da obra de Cristo. A gente tem uma visão muito pequena do sacrifício de Jesus. Normalmente, nós, os crentes, olhamos para o sacrifício de Cristo na cruz e a gente tem aquela visão assim, não, Jesus morreu para nos salvar, ponto. Não. Isso é só uma parte do que de verdade ele veio fazer. Ok? Na verdade, diga, na verdade, o que Jesus veio fazer foi cumprir uma parte importante no plano da redenção. A salvação, ela é apenas um ponto dentro do plano da salvação. Que no plano da salvação, no plano da redenção, na salvação está incluso somente a salvação do homem. Diga, somente a salvação do homem. Somente a salvação. Okay? Mas, quando a gente diz plano da redenção, aí está incluso todo o planeta, toda a criação, inclusive os céus. Quando Deus fala de salvação, Ele está se referindo ao homem, ao ser humano, ao descendente de Adão. Ok? Mas, quando falamos do plano da redenção, aí não. Aí está incluso os céus e a terra. A redenção, ela é muito maior do que só a salvação. A salvação está contida dentro da redenção. Mas a redenção é um plano muito maior. Entenderam isso? Diga comigo. A redenção implica isso. A redenção implica na restauração de tudo aquilo. Aliás, vou falar restituição, que é uma palavra melhor. Achei a palavra melhor. A redenção implica na restituição de tudo aquilo que o homem perdeu. Entenderam isso? O que é que você perdeu, o que nós perdemos, o que Adão perdeu quando caiu no Éden? 3 coisas. Alguém pode dizer alguma delas? Hã? Vida eterna. A comunhão? Mas A intimidade. não isso aí é uma consequência, na verdade. Mas ele perdeu outra coisa. Eternidade. Que implica na comunhão. Eternidade. A eternidade, boa. A autoridade, não, é consequência também. Relacionamento é uma consequência. Eu vou falar porque senão a gente vai perder muito tempo. O homem perdeu, fale comigo, o homem perdeu o corpo, és pó, e ao pó tornarás. Ok? Ele perdeu a alma que
pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte, e essa morte é eterna. O corpo e a alma. E o terceiro, que a gente nunca conta, ele perdeu a terra, o planeta. Quando Deus fez o mundo, quando ele terminou, ele entregou para Adão. Adão, toma, é tua, domina sobre ela. Ela passou a ser de Adão. Salmo 115 diz: os céus são os céus do, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Então, esse planeta aqui, a gente fala assim, não, isso aqui está na mão de Deus. Não está não, querido, de jeito nenhum. Ele entregou na mão de Adão. E o sem vergonha pecou, e porque pecou se tornou escravo do pecado. E como ele é escravo do pecado, o diabo, que é o senhor do pecado, se assenhoreou dos bens do escravo. Escravo não tem propriedade. Tudo que é dele, na verdade, é do dono dele. Não é assim? Muito bem. Então, como Adão vendeu a sua primogenitura para o diabo se tornou senhor e ele escravo. Tudo que pertencia ao escravo, o mundo, está na mão do diabo. Jesus falou assim: o mundo jaz no... não está na mão de Deus. Aí tem gente que fala, mas por que Deus deixa tanta guerra, tanta fome, tanta peste, tanta maldade, tanta violência no mundo? Porque não está na mão dele. O mundo está na mão do diabo. Ele entregou na mão do homem, o homem perdeu para o diabo. Agora, o plano da redenção é trazer a restituição. Trazer a propriedade do grande e glorioso planeta Terra de volta à mão do filho de Adão. Entendeu? Mas isso é para a gente ver lá na frente. O caráter da revelação. Quanto à igreja, Jesus virá como o noivo. Ok? A igreja é a noiva. Quanto a Israel, ele virá como o Messias. E quanto aos gentios, ele virá como juiz. Eu falei aqui na aula passada. No Antigo Testamento haviam 2 povos na terra. Para Deus só haviam 2 povos, que eram judeus. De novo. Judeus e gentios. 2 povos eram os judeus e gentios. Isso aí. Quem era o judeu? Filho de Abraão, segundo a carne. E os gentios, todas as demais nações. Ok? Com o advento da morte e ressurreição de Cristo, formou-se um terceiro povo. Qual é? A igreja. A igreja é um povo tirado dentre os povos. Tem judeu que é a igreja. Tem gentil que é a igreja. Nosso caso, por exemplo. Ok? Muito bem. Então, ó. Mas ainda continua existindo, concomitantemente, tanto gentil como judeu quanto a igreja. Ok? Então, quando Jesus vier, o caráter da sua vinda, ele é um para cada um desses 3 povos. Para a igreja, ele vem como o noivo, porque ela é a noiva. Para Israel, ele vem como o Messias prometido. E para os gentios, ele vem como o juiz. Para eles não há misericórdia. Esse é o tempo da salvação. Esse é o dia aceitável. Se tem alguém do seu lado, diga assim: aproveita agora. Aproveita agora. Aleluia. Bem, a segunda vinda de Cristo, ela vem em 2 fases. Muito bem. É o rapto, que é para a igreja. E a revelação, que é a segunda vinda para o mundo todo. Claro que elas não acontecem simultaneamente. Não combina. Eu falei isso aqui semana passada. De um lado, Jesus vem e ninguém vê. Só quem vê é a igreja. E ele não toca aqui. Por outro lado, quando ele vier, ele vem como um relâmpago que aparece do Oriente até o Ocidente. Todo olho o verá. Então essas 2 fases não se combinam, elas são distintas. Na primeira fase é o rapto da igreja, o arrebatamento. No rapto há
será público. No rapto, Jesus ficará nos ares. Na revelação, ele virá sobre o Monte das Oliveiras. No rapto, ele virá aos santos. Na revelação, ele virá com os santos. No rapto, haverá uma profunda alegria. Na revelação, profunda lamentação. No rapto, os incrédulos serão deixados. Na revelação, eles serão destruídos. É complicado. Diga para quem está falando, aproveita agora. Bem, isso aqui eu vou deixar para depois, senão a gente vai não dá, deixa para cá. Falei das dispensações, né? Nós estamos ali, ó, igreja. Você vê que a gente está lá no final da escada. Já estamos no penúltimo degrau. Então, olha para quem está falando e fala assim, aproveita agora. Estamos descendo a ladeira. Gente, eu não sei se eu vou chegar aí. Isso aqui é um problema. Eu não sei se eu vou conseguir chegar aqui. Isso aqui é o Apocalipse, quadro a quadro. Ok? Prestem atenção. O Apocalipse, para começar, é um livro que todo mundo o tem como enigmático. Um livro complicado, cheio de trombetas, taças, ais, não é? É só pegar o Apocalipse que você vai pegar, ai! Não é verdade? Mas na verdade, irmãos, tudo que começa na Bíblia começa em Gênesis. Tudo que termina na Bíblia termina em Apocalipse. Ok? Por que o Apocalipse parece até macumba? É 7 isso, 7 aquilo, 7 aquilo outro. Que negócio é esse? Tem algum pai de chiqueiro aí? Muito bem. Pai de santo é Deus. Vamos lá. Voltando. Por quê? A numerologia bíblica ela é muito coerente. Ok? Os números no texto sagrado, eles são definidos pela profecia. Por exemplo, todas as vezes que você lê na Bíblia que o número 1 está em evidência, ele está aparecendo muito, ali está sendo colocado em evidência a figura do Pai na Trindade. Deus, o Deus Trino, o Elohim. Lembra lá de Gênesis 1? Bereshit bara Elohim. Elohim é o nome de Deus como Criador. Sempre que o número 1 está em evidência, é o Criador que está em evidência. Entenderam isso? O número 2. O número 2 na Bíblia é sempre um número divisível. Sempre que o número 2 está em evidência, é alguma coisa que é divisível. Haverá 2 no campo. Um será levado, o outro será deixado. Eu não tenho tempo para falar os detalhes, senão a gente vai perder. E aonde eu quero chegar está lá na frente. Número 3. Sempre que o número 3 está em evidência, é a Trindade que está em evidência. Ok? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Número 4. Sempre que o número 4 está em evidência na Bíblia, está se falando desse planeta aqui. É a Terra. Os 4 cantos da Terra. Os 4 anjos que foram, entenderam? É a Terra. A evidência sobre o planeta. Ok? Número 5. Eu não vou falar tudo, senão eu vou perder muito tempo. Mas vamos lá. Termina aí, pastor. Vamos pular um pouquinho. Número 6 é o número do homem, vocês já sabem disso. Por isso que o nome do número do anticristo é 6, que é a É o 5. 5. Eu estou tentando lembrar. Ah, tá. Boa, O boa. computador falhou. Não. Pensando, ajuda. Estou tentando aqui, tudo bem. Vamos lá. Depois a gente pega, vai dar um boot, aí volta. O 7. 7 todo mundo sabe, não é isso? 7 é o número da perfeição. Bem mais alto, você pode melhorar isso aí, vai, enche o pulmão aí, vai. 7 é o número da perfeição. Vocês estão pior do que eu. Não.
chegou ao 7, terminou, acabou, fechou, concluiu. Por causa disso, o Apocalipse é centrado no número 7, é o fim da profecia. 7 trombetas, 7 taças, 7 anjos, entenderam? A carta às 7 igrejas da Ásia é a história da igreja em todos os tempos. 7 é o número da inteireza, completamento, plenitude, término. Algo que chegou. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E no 8º começou uma nova semana. 8 é o número do novo. Ok? 10 é um número arredondado. Sempre que você vê na Bíblia o número 10, várias vezes, é um número arredondado. É alguma coisa que é tão grande que não dá para mensurar. Então é dito 10 vezes 10. O número dos exércitos de Deus, dos carros de Deus, são 10 milhares de 10 milhares. Um número arredondado. Entenderam isso? Eram 10 virgens. Ok? Muito bem. Sim, vai. 40. Eu já ouvi falar que 40 é o tempo de provação para aprovação. É verdade isso? Na verdade, não. A gente tira isso lá do deserto. 40 tem dois números para a geração na Bíblia. É o 40 e o 70. Ok? Para se levantar uma nova geração, são 40 anos. Para se terminar uma geração, são 70. A nossa, Salmo 90 diz assim, nossa vida vai até os 70 anos. Quem é muito forte, chega até os 80, mas a maior parte disso é câncer e infarto. Então 70 anos é o tempo da duração da vida, normalmente. Ok? Agora, para se levantar uma nova geração, para haver uma renovação, são 40 anos. Olha só, Israel saiu do Egito com 603 mil homens que arrancavam da espada com 20 anos para cima. Ok? Passam-se 40 anos no deserto. Quando chega no final do livro de Números, Deus matou todo mundo no deserto. O último a morrer foi Moisés. E aí Deus manda contar o povo. Aí eles contam. Quantos tem lá que arrancam da espada? 603 mil homens. É fantástico, irmão. Pode ler. Só muda os detalhes. A diferença é pequena. Mas a quantidade em milhares é a mesma. É exata. 603 mil homens que arrancavam da espada de 20 anos para cima. Tremendo. Então, em 40 anos, se renovou toda uma geração. Ok? Mas a nossa aula não é sobre isso. A gente tem que avançar. Sim, deixa eu dar uma palhinha aqui só. Eu não sei se eu vou chegar nisso aqui, mas só para vocês terem uma noção. O Apocalipse ele não é um livro corrido. Não. Na verdade, a gente pode dividir o Apocalipse como está aqui, em 7 quadros. No primeiro quadro, o capítulo 1, você vai encontrar, nesse capítulo 1, Cristo se apresentando, são as qualificações dele. Ele está se apresentando. Ele vai se apresentar como profeta, sacerdote, rei e juiz. São as 4 funções que havia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas eram ungidas ou como sacerdote, ou como juiz, ou como profeta, ou como rei. Eram as 4 funções. Só teve um homem que teve 3 funções, que é Samuel. Samuel foi profeta, foi juiz e foi sacerdote. Só não foi rei, senão ele teria as 4. Aí ele seria o Messias. Entenderam isso? Foi claro? Agora Jesus ele detém as 4 funções. Ok? Davi foi profeta, foi rei,
Ele julgou Israel, mas ele nunca foi sacerdote. Entenderam isso? Muito bem. No segundo quadro, a gente tem o capítulo 2 e 3, que são a carta às 7 igrejas da Ásia. O foco dessas cartas é a história da igreja. Eu falei aqui a semana passada e vou tornar a dizer. O Apocalipse, ele é a continuação de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, ele não termina. Pergunta a quem está ao seu lado, Deus, você sabia que o livro de Atos dos Apóstolos não termina? Não tem fecho, não tem conclusão. Nas epístolas, todas terminam assim: saudai a fulana, a beltrana, e ficai com a graça e a paz. E sempre há uma saudação final, uma recomendação. Mas Atos não tem. Atos para de ser escrito. Atos dos Apóstolos, ele simplesmente é uma parada abrupta e não continua. Aí pergunta a seguinte: você sabe por que Atos não termina? Porque Atos é o registro da história da igreja. Quem está escrevendo os detalhes dessa história somos nós. Você está entendendo isso? Atos para. O Apocalipse começa no capítulo 2 falando da carta à igreja de Éfeso. É a igreja do tempo dos apóstolos. Mas essas cartas são genéricas, elas falam somente das características da igreja naquele período. O período de Éfeso vai do ano da ascensão de Cristo, ali do ano 33 até o ano 100, a morte do apóstolo João. A carta à igreja de Esmirna vai do ano 100 até o ano 313, quando Constantino se torna imperador e tem aquela visão e declara que agora ele é crente também. Foi o primeiro falso crente da história, né? Deixa eu falar. Muito bem, tem um monte de Constantino hoje em dia. Vamos voltar aqui. A carta à igreja de Sardes, né? Sardes é a igreja imperial, é aquela igreja aonde Satanás habita. Está dito lá, ó, eu sei onde você está, onde Satanás habita. Ok? Essa igreja que é idólatra. Para essa igreja ele se apresenta como filho de Deus, para uma igreja que adora Maria. Ele fala: não sou filho dela, não, sou filho de Deus. Depois vem a igreja de Tiatira, a igreja chafurdada na idolatria, a igreja que está vendendo perdão, a igreja que está fazendo acordo com o mundo, a igreja onde, se na igreja de Sardes Satanás habitava, na igreja de Tiatira é onde está, onde eles conhecem as profundezas de Satanás, eles se aprofundaram na doutrina do diabo. E aí adoram Maria, adoram um monte de estátua, acende vela, cultua morto, faz um monte de coisa. E o sacerdote é celibatário, quando Deus nunca mandou fazer isso. Moisés nunca houve um sacerdote com maior intimidade com Deus que Moisés. É dito pelo próprio Deus: tem algum sacerdote para que eu fale com vocês? Falando com Miriam e Arão, irmãos dele. Com Moisés não precisa. Com ele eu falo cara a cara e face a face. Mas esse homem deu conselho para Deus. No dia que Deus falou assim: Moisés, Deus estava com gosto de sangue na boca, estava escorrendo
ti. Aí Deus, a ficha cai, né? Aí Deus devolve. Tá bom, meus irmãos. Mas desce lá, porque o teu povo não é mais dele. É tudo de Moisés. O teu povo se corrompeu. Vai! Aí Moisés desce, acontece aquele negócio todo. Agora, onde eu quero chegar? Eu quero chegar nisso aqui. Esse homem que nunca ninguém teve essa intimidade, só ele. Esse homem casou 2 vezes. Casou com... Me ajuda aí. Moisés, Zípora. Casou com Zípora, filha de Jatro, sacerdote de Midian. Zípora lá na frente morre. Aí Moisés casa com outra mulher. É isso. Quetura. Casa com Quetura. Não, é Quetura barata. Ah, irmã. Entendeu? É isso aí, né? Revelação. Só foi olhar para o pastor Nivaldo, veio. Você está entendendo? Agora, preste atenção. Por que hoje os sacerdotes que não chegam nem perto não podem casar? Só para pensar. E um detalhe, tá? Só uma informação para vocês. Até o ano 1100, se eu não me engano, eu posso estar errado em alguns poucos anos, mas se eu não me engano é 1100. Até o ano 1100, os padres casavam. A lei do celibato só entrou na Igreja Católica a partir do ano 1100, se eu não me engano. Tá? Isso devido à questão de herança, porque os padres na época só entravam para o mosteiro, as crianças só entravam para o mosteiro mediante um dote muito alto dos seus pais. Então só quem podia ser padre na alta Idade Média eram os filhos dos ricos, que era honra para uma família ter um filho padre. E aí esses camaradas entravam e eles eram herdeiros de riqueza. E aí o Papa, se eu não me engano, Leão X, estabeleceu, não, a partir de agora ninguém casa. Por quê? Morrendo eles, toda a fortuna fica para a Santa Sé. Ok? Mas vamos aqui. Vou voltar aqui, senão assim não. Aqui, de novo. O primeiro quadro. Sim, aqui as igrejas, capítulo 2 e 3. No capítulo 4, eles estão superpostos, estão entendendo aqui? Por quê? João, no início do capítulo 4, ele recebe uma ordem. Até aqui, João está na ilha de Pátimos, no plano terreno. Ok? Entenderam isso? Quando chega no capítulo 4, é dito para ele assim, ó, e vi uma janela aberta no céu, e um dos anciões diz para mim, um dos seres viventes, né? Sobe para aqui. Ele sobe. Ele saiu do Kairos, do nosso tempo, e do Cronos. Obrigado. Ele saiu do Cronos, que é o nosso tempo, e entrou no Kairos, o tempo de Deus. Agora dá para fazer. Nós temos de 4. Isso. Semana passada eu fiquei devendo isso para vocês. O nosso tempo é passado, presente, futuro. Ok? Isso são as dimensões do nosso tempo. É o Cronos. Agora, o tempo de Deus é o que era, o que é e o que há de vir. Todo o nosso passado, presente e futuro cabe dentro do é de Deus. Por isso, Deus vê o tempo inteiro o que você é, o que você foi e o que você ainda vai ser. Entenderam isso? Muito bem. Ele sai do plano terreno e entra no celestial. Olha para aquela câmera ali. O Apocalipse até o capítulo 3, João está vendo as coisas de baixo, aqui na terra. No capítulo 4 ele sobe, ele vai para o céu. Ele vê o trono, ele vê os 4 seres viventes, ele vê os 24 anciões, ele vê o céu. Ele está no Kairos. É como se você tivesse uma câmera agora filmando lá em cima. Ele vai ver o Apocalipse acontecer no
tem jeito. A igreja de Satanás não tem redenção. Ok? A terra tem, diga, a terra tem redenção. Lá na frente ele vai ver novos céus e nova terra. Mas não é que Deus destruiu isso aqui não. Diga, Deus não pode destruir esse planeta. Por quê? Ele prometeu a alguém: os mansos herdarão a terra. Ele não pode dar para ninguém. Ele não pode destruir. Ele já deu isso aqui para ele. Ok? Mas como é que a gente vai ver novos céus e nova terra? Olha para quem está do seu lado. Pergunta a essa pessoa: você está em Cristo? Responde. Então você é nova. Mas Deus matou o outro? Não. Ele transformou através da ação do Espírito Santo. É o que ele vai fazer com essa terra aqui. Só que no ser humano, o agente da transformação é o Espírito Santo. Na terra, que são elementos, o agente da transformação é o fogo. As forças da natureza, as pragas e os ais. Entenderam isso? Muito bem. A igreja de Satanás não tem salvação, não tem redenção, não tem como escapar. O que é feito com ela é destruído. Aí você vai ver lá no Apocalipse: caiu a grande Babilônia, a mãe das meretrizes da terra. Olha como é forte. João estava no Cronos, foi para o Kairos. A Babilônia nem se levantou ainda nos nossos dias, mas João já viu ela caindo. Entenderam isso? Estou sendo claro? Vocês estão entendendo mesmo? Vou pegar alguém para dar aula aqui. Estão aprendendo, né? E aí o capítulo 19 já sai desse plano inicial. A redenção está completa. Entra a fase do reino. Ok? Cai se ela ainda não está aqui, mas ela cai. Como assim? O que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos vivendo a história. João passou por cima da gente. Ele já viu o futuro. Entendeu isso? João, ele passou por aqui, ó. Ele viu esse nosso tempo. Ele viu o que vem depois de nós. Ele viu o Apocalipse acontecer. E ele viu a cidade santa descendo do céu. Ok? Depois que ele viu tudo isso, volta agora. Vai lá pro teu tempo. Vive aí o resto de vida e morre. Diga, só Deus pode fazer de verdade e de volta para o futuro. Aleluia. Bom, isso aqui é só uma palhinha, tem muito mais coisa aqui, mas eu não posso entrar não. É só porque se eu não conseguir chegar aí, você já tem uma noção do que, certo? Na marca do pênalti, para a gente entrar dentro da pequena área, a gente fazer o gol, né? Eu falei sobre o livro. Só que vocês têm que entender uma coisa: a gente tem uma ordem. Ok? É claro, a gente estava fazendo o que eu falei para vocês. Eu estou dando uma panorâmica, não foi o que eu falei? Eu estou dando uma panorâmica para vocês. Semana que vem, que é hoje, a gente começa ponto por ponto e aí vai construindo essa escada. Eu dei uma visão para vocês do vale. A gente subiu na montanha e deu uma olhada assim, ó. Tá vendo onde é que a gente vai chegar? O que eu fiz com vocês foi isso aqui. Imagine que isso aqui são várias montanhas, vários pontos. Ok? Quem entra aqui vai ver os montes em volta. Vai ter a ideia da dimensão entre eles.
Nós vamos chegar no livro. Vamos aqui. Bem, primeiro, equilíbrio. Agostinho escreveu assim, ó, nas coisas essenciais, diga, unidade. Nas não essenciais, e em todas as coisas, nós não temos a pretensão de ser uma unanimidade. É claro e é lógico que se você conversar com outra pessoa sobre o que nós vamos ensinar aqui, alguns homens de Deus vão ter visões diferentes daquilo que nós vamos ensinar aqui. Até porque, em se tratando de escatologia, falamos de profecia, diga assim, profecia. Em se tratando de profecia, em parte conhecemos. E em parte profetizamos. Ou seja, conjecturamos. Ok? Quando é que a gente vai conhecer inteiro? Quando ele vier. Não há como precisar a profecia. Por quê? Porque a profecia ela tem uma linguagem própria. Diga, a profecia tem uma linguagem própria. Diga, é a linguagem profética. A linguagem profética ela se divide em literal e figurada. A linguagem literal, ela é como diz aqui, literal, só que é complexa. Depois eu explico por quê. A figurada é mais simples, ok? Por quê? Ela se divide em tipos e símbolos. Ok? A literal ela é mais complexa do que a figurada. Apesar de, na linguagem figurada, nós vamos tratar com tipos e símbolos. Aqui, na linguagem figurada, vamos tratar com tipo. O que é um tipo? O tipo é um personagem ou alguma circunstância, algum elemento que serve como exemplo daquilo que está por vir. Por exemplo, sim, mas o tipo tem algumas regras. Qual é a regra? O tipo só serve como exemplo naquela qualidade que a própria Bíblia disser. O que é isso? Adão é um tipo de Cristo. Entenderam isso? Em que ele é um tipo de Cristo? Adão pecou. Não, nisso ele não serve como tipo. Em que ele é tipo de Cristo? Assim como de Adão descendem todos os homens segundo a carne, de Cristo descendem todos os homens segundo o Espírito. Entenderam? José é um tipo de Cristo. Mas ele casou com Safenate. Não é nisso que ele é um tipo de Cristo. Ele é um tipo de Cristo porque, assim como José foi vendido pelos seus irmãos, Cristo também foi vendido por um de seus irmãos, Judas, noiva de Isaac, filho de Abraão. Abraão, nessa história, é o tipo de Deus, o Pai. Isaac é o tipo de Cristo. Rebeca é o tipo da igreja. E Eliezer, que vai a Padarã buscar Rebeca, é o tipo do Espírito Santo. O Pai enviou o Espírito Santo para preparar uma noiva para seu filho. Entenderam isso? Quando o Espírito
Espírito Santo nos encontra, somos a noiva de Cristo. O que ele faz conosco? Ele nos prepara para o encontro com o noivo. Como? Falando do noivo. A palavra. Ele é assim. Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus conosco. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Vem falando das qualidades dele. E nos dá presentes. Não é isso? Eliezer, quando encontrou Rebeca, ele dá a ela 9 camelos cheios de ouro. O Espírito Santo, quando encontra a gente, ele faz o quê? Nos dá os 9 dons do Espírito Santo. É os presentes da parte de Deus. Mas se eu ficar falando isso aqui, vai até amanhã. Aí a gente acaba não dando aula. É complicado. Entenderam a questão do tipo? Ok? Agora tem os símbolos. O que é um símbolo? Símbolo, ele é pré-determinado. É dito de antemão o que ele significa. O semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra nos pedregais, a outra caiu, os pássaros levaram, e a quarta caiu em boa terra. Aí o próprio Jesus vai explicar: a semente é a palavra, o solo é o coração. A semente que caiu em boa terra é aquela que cai no coração daquele que crê na palavra e vai fazer o que foi determinado. Essa é a boa terra. O símbolo é explicado. Entenderam isso? Isso é a linguagem profética. Eu estou falando isso aqui para poder chegar em outro ponto. Porque é assim, a gente tem que construir uma escada. Senão você não vai entender quando eu chegar lá. Já a linguagem literal, diga a linguagem literal. É mais difícil. Apesar de ser literal, é mais complicado. Por quê? Porque o profeta vai usar palavras do seu tempo para explicar coisas e fatos que não existiam no seu tempo. Imagina você descrever uma coisa que você nunca viu, que ainda vai ser inventada. Você não tem palavras para descrever, você vai ter que usar o seu vocabulário lá do século antigo passado para descrever uma coisa que nunca existiu, que ainda vai ser inventada. Diga, e essa é a menor da dificuldade. Tem pior? Tem pior. Por quê? Por exemplo, João falar de um avião que não tinha no tempo dele, jogando bomba sobre a terra, ele vai fazer o quê? Eu vi uma águia voando pelo meio do céu, cuspindo fogo. É o que ele vai fazer, a analogia vai ser essa, ok? Mas enquanto o profeta tem que descrever com palavras antigas e humanas realidades celestiais, que nem aqui na terra existe até hoje. E eu vi 4 seres viventes que tinham 4 faces. Eu vi um cordeiro cheio de olhos por diante e por detrás. Eu vi junto ao rio Quebar um querubim que era fogo da cintura para baixo e da cintura para cima era fogo puro. E eu pergunto até hoje, por que não falou que era tudo fogo? Linguagem profética. Entenderam isso? Agora vamos lá. Ok, linguagem profética. O Apocalipse, as profecias, elas têm essa questão da linguagem própria, a linguagem Muito bem. E aí tem, juntando essas coisinhas fáceis aqui, tem mais um fator complicador. Qual? O profeta, no auge da profecia, ele começa
E aí você que tem que descascar esse abacaxi. Ele começa dizendo assim: tu eras o rei de Tiro. Está falando do homem, do mandatário terreno, de um camarada que era rei de uma cidade, que existiu de verdade. E aí, de repente, sem aviso, ele pula. Mas tu eras querubim ungido. Nunca foi. Está falando do cara, não. Ele usou a figura do humano para falar da queda do querubim, de Satanás. Ele vai usar como trampolim um homem que deixou a soberba entrar no seu coração. E vai, a partir desse homem, descrever como foi a queda de Satanás do céu. Qual foi o pecado do diabo. E não avisa nada para ninguém. Você está entendendo? Há essa complexidade. Diga, por isso, estudar profecia não é fácil. Não é do dia para a noite. Não tem pelim-pim-pim. Não adianta você querer do dia para a noite aprender tudo. Não, não. Isso decorre de muito tempo de dedicação, estudo. Você tem que gastar tempo comparando, linkando textos, estudando, mergulhando no texto. Diga, a Bíblia é maravilhosa, desde que você tenha tempo para dedicar a ela. Você precisa sair do Facebook, você precisa sair da internet, desligar um pouco da televisão. Você precisa dar um pouquinho mais de tempo para Deus e menos para o diabo, para assim Deus poder botar aí dentro as ferramentas que Ele vai usar na sua vida. Você quer ser usado por Deus, mas você vive dando tempo para o diabo e depois tem a cara de madeira que diz: eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mentiroso. Fala para quem está ao seu lado assim: Deus está falando contigo? A segunda parte, as profecias. A terceira parte, a cronologia. E a quarta parte, que é a última aula, será o cenário atual. Esse aqui vai pegar fogo. Vai sair daqui com medo. Vai começar, vou chorar. Vamos lá. Bom, agora vamos para o que importa, né? Vou começar lá fora. Vamos celebrar quem está aqui. Primeira parte, fundamento. Cristo voltará. Essa é a aula de hoje. A gente está aqui para falar: Cristo voltará. Como, quando e onde. Ok? A gente tem aqui. Quantos minutos? Nós tem? 9 minutos. Nós temos 50 minutos para dizer essas três coisas aí. Vamos lá? Mais. Microfone, por favor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Bem, Cristo voltará. Como Ele voltará? Primeiro, Ele voltará nas nuvens. Ok? Está lá em Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Não é à toa que todo desenho, toda imagem que a gente tem de Jesus voltando, Ele está entre as nuvens. Não é? Muito bem. Mateus diz: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Em Marcos 14, Ele está sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens. Em 1 Tessalonicenses 4,17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados
passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Deixa eu dizer uma coisa sobre as nuvens. Irmãos, está mais do que claro aqui que ele vem nas nuvens. Esse dia vai ser um dia diferente. Vai ser um dia nublado. O que tem isso de diferente? Só que vai ser na terra toda. Já imaginou? Um dia nublado no mundo inteiro? Porque ele vem em todos os lugares. Não é só num lugar. Ok? Muito bem. E ele vem cavalgando. Olha aí, ó, Apocalipse 19:11. Viu o céu aberto. E eis um cavalo. E o seu cavaleiro se chama Fiel e julga e peleja com. Fala alto, irmão. Os seus olhos são como chama de. Na sua cabeça há muitos de ar. E tem um nome escrito que ninguém conhece, não ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. Irmão, lá do céu, quando Jesus chegou, ele tirou as vestes aplicadas de sangue, sujas de sangue, e mandou guardar. O anjo da lavanderia deve ter pegado. Não, esse não. Não, esse não, guarda. Pode guardar. Mas está sujo, é isso mesmo. É com esse que eu vou descer. Ele vai descer com um manto salpicado de sangue. Aquele com que ele subiu. Para mostrar que ele é aquele que morreu. Que ressuscitou. E quando ele descer, ele vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras. No monte que ele subiu, ele vai descer. E quando ele descer, ele vai colocar os pés lá. O monte vai se abrir. Sabe o que vai acontecer? Nas próximas aulas. Posso falar? Posso antecipar. Vocês gostam, né? Mas não posso falar não. Senão não perde a graça. Bem, ele voltará como? Acompanhado dos anjos e dos santos. Quando ele vem para arrebatar a igreja, ele vem com os seus anjos. É a corte. E é os anjos que vão recolher a igreja na terra. Ok? Ele aqui não pisa. Ele fica nos ares. Mas quando ele vem para reinar sobre a terra, aí ele vem com os anjos e os nós. Diga para quem você vai dar lá. O irmão acabou de me perguntar de fora agora. Mas vem cá. Afinal, esse negócio de nova criatura, novo corpo, como é que é isso? A gente vai ter um outro corpo? Ou vai ser desse corpo mesmo? E o que eu disse para ele, eu vou dizer para você. Não. Você não vai ter outro corpo. Você vai ter esse corpo glorificado. Ok? Nem todos dormiremos, morrer. Mas todos seremos transformados. Ok? Convém que o que é mortal, esse corpo, se revista de imortalidade. Ok? Por quê? Será dito, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte teu? Aqui? Não. Entendeu? Esse corpo, que é de carne e osso, vai ser revestido de glória. É o mesmo corpo, gente. Você não vai ter outra aparência, não. Você vai ter a aparência que você tem. Como é que a gente sabe disso? Quando Pedro, Tiago e João viram Moisés e Elias no monte da transfiguração com Jesus, eles não precisaram perguntar quem são esses dois caras aí. Não. Eles sabiam que era Moisés e sabiam que era Elias. Ok? Outra coisa, esse corpo, ele vai ser possível pegar nele. Não é um espírito, é um corpo. Contudo, esse corpo não pode ser impedido por nada, porque ninguém abriu a porta do cenáculo para Jesus entrar. E ele disse, paz seja convosco. Não teremos lembrança uns dos outros. Aí é o seguinte, eu acredito, aí é conjectura, eu acredito que teremos sim a lembrança do que fomos, a lembrança do que fizemos, porque isso é um testemunho, isso é uma glória para Deus. Agora, eu acredito também que não teremos a lembrança de quem ficou.
lá. Se você tem um parente que não vai, ele decidiu morrer no pecado. Se você entrar no céu e lembrar dele, o que vai acontecer? Apesar que os laços sanguíneos ficam aqui. Ok? Mesmo assim é conjectura. Lá não se casam nem se dão em casamentos. Lá é tudo irmão. Porque Cristo é o nosso irmão mais velho e Deus é o nosso pai. Ok? Agora, tudo que sabemos do céu é o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia, ela é quase muda a respeito do céu. Do céu sabemos pouca coisa, só o que importa. Porque o foco da Bíblia não é o céu, é a terra. Entendeu? Vou usar uma linguagem bem acadêmica, assim, com linguajar um pouquinho mais culto. Isso não influi nem contribui. Vamos lá? Quando Cristo voltará? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: tu sabe? Responde. Fala assim agora para ele. Eu também não. Agora, Apocalipse 10:7. Olha o texto lá. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta de Deus, se cumprirá o segredo. Isso é o maior segredo do céu. É o dia da voz. É um segredo de Deus. Muito forte. Aí alguém fala assim: não, mas Jesus não sabia quando estava aqui. Agora ele já sabe. Sabe não? Por que não sabe? Eu não vou entrar nisso hoje. Isso é assunto da quarta aula, as festas judaicas. Tá? Mas eu vou dar só uma palhinha para você. O noivo entre os judeus, o casamento judaico, ele tinha algumas regras. Ele seguia um ritual. A cerimônia era complexa. O noivado, eu estou falando do casamento segundo a lei de Moisés. Ok? Claro que hoje muita coisa já mudou e tem judeu que não está nem aí para a lei de Moisés. Tem judeu ateu, absurdo, mas existe. Tem judeu ateu, tem judeu até ateu. Mas vamos lá, esse é outro papo. Mas o casamento judaico era arranjado pelos pais. Os filhos apenas cumpriam a decisão dos pais. Olha para quem está ao seu lado, se for mais novo assim, tem na casa dos 20, e fala assim: do teu sorte. Os pais tratavam. E não tinha namoro, era noivado. Por quê? Era firmado um compromisso. Ia o pai do noivo com o noivo na casa da noiva, falar com o pai da noiva e tratar o casamento. E eles tratavam: a partir de hoje, a Maria está comprometida com o José. Ok? Então, nós vamos embora. Daqui a mais ou menos um ano a gente volta. O José vai comigo, pai do noivo. Mas a Maria já está comprometida. Não pode ter mais ninguém. Ele vai comigo para ele preparar a casa para ela. Quando é que ele volta? Ele só volta quando a casa estiver pronta. E quando a casa estiver pronta, ele vem buscar a noiva para morar. É o casamento. Mas tem um detalhe. A casa, quem vai fazer é o José. Mas quem vai inspecionar a casa e dizer para o José: é agora, é o pai.
Jesus falou assim, olha, vou preparar lugar para que aonde eu estiver, vós estejais também. Ele foi preparar. Aquele já está pronto. Ele está na expectativa da ordem do Forte, hein? Amém? Mas essa ordem está linkada com outra coisa, qual? A festa das trombetas. Porque na festa da trombeta, sabe o que acontecia? Você vai saber na aula 4. Gente, tem muita coisa para você saber. Você vai ficar maravilhado. Quando chegar as festas judaicas, você vai ficar impressionado do quanto Deus preparou aquilo. Aí você vai ficar com nojo de chocolate. Não tem nada a ver com cordeiro. Não tem nada a ver com Páscoa. Não tem nada a ver com isso. Você vai ver a beleza, o que Deus planejou. Porque tem Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo. Por que a Páscoa é dividida em 3 festas? Páscoa, pães ázimos, primícias. Pentecostes é sozinho. Depois, os tabernáculos são 3 festas. Primícia, Yom Kippur, perdão, e o tabernáculo propriamente dito. Tudo isso é profético, tem um simbolismo cronológico. E eu não posso falar hoje. Mas, nesses dias vai se cumprir o quê? O segredo de Deus. Diga, Deus tem um segredo. Deus tem um segredo. Nem para Jesus ele abriu. Glória a Deus. Oh, glória. A gente precisava pegar mais sobre isso. Bem, aqui você tem. Sim, ó, isso é importante. Mas vamos lá. Isso aqui é um gráfico do que é o tempo do fim. Nós estamos aqui na era da igreja, do Calvário até aqui. Esse pequeno espaço leva 2000 anos já, 2014 anos. Né? Muito bem. O que nós esperamos para agora, para já, para logo, é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, ele é o estupim de todo o resto do que vai acontecer, que é o Apocalipse. Ok? Muito bem. Aqui, ó, quando a igreja for arrebatada, recomeça a última semana de Daniel. Ok? Claro. Isso aqui é uma visão pré-tribulacionista, ok? E pós-milenista. Eu não tenho tempo para falar sobre isso. Mas isso aqui é o seguinte, se o arrebatamento fica antes ou depois da tribulação. E se o milênio fica depois ou antes, ou durante. O que nós acreditamos é que o arrebatamento fica antes, ele desencadeia tudo. E que o milênio vem depois de tudo. Essa é a nossa fé, essa corrente teológica que a gente acredita. Estou mostrando para vocês que tem outras, mas eu não vou perder tempo de mostrar as outras. Eu estou falando daquilo que eu acredito, ok? Tá na benção? Se você quiser saber mais sobre essas outras duas, você vai para a internet e bota lá. Então ali o acordo do anticristo, ele vai ser depois, pouco depois Isso, do arrebatamento. vai acontecer dentro da grande tribulação, porque o anticristo ele está diretamente ligado a Israel. Gente, olha só, olha para cá. O agente de Deus hoje, nesse tempo, no planeta Terra, é a igreja. Tudo que Deus vai fazer aqui, Ele faz através da igreja. Amém? Amém. Lamentavelmente ela não está tão afinada assim com Ele. Triste. Agora mesmo a igreja no Brasil perdeu uma oportunidade de ouro. E aí ainda vem dizer para mim que são uns 40 milhões de crentes, né? Não. Pode até ter 40 milhões desviados. Crente não. Tem gente lá da Canção Nova, mais crente do que a gente. E olha, vou dizer, muitos de nós teremos surpresas do outro lado. Do outro lado da vida. Quando chegarmos lá, vamos
ter surpresas. Tem gente que você jura que vai estar lá e não vai estar. Por outro lado, tem gente que você julga que esse não vai. E chega lá, tu vai... Aí você vai fazer igual aquele que você está fazendo aqui. É verdade, tem gente assim. Porque nosso padrão de aferição é externo, é visual, é por fora, é de aparência. E Deus, como disse para Samuel, ele vê por dentro. Certa vez, eu estava no meu portão, colocando 1 metro de areia lavada para dentro, e eu fui pro portão, lógico, né? Eu sou pastor, estava de terno e gravata. De terno e gravata, acabou de meio-dia, mais ou menos. Eu estava lá, inclusive do lado assim, tinha um pratinho com o pão da Santa Ceia e o cálice. Eu estava de short, de camiseta, e colocando areia para dentro, suado que só a misericórdia. Tu lá, e pedi, Senhor, manda alguém. E mandou. Aí o irmão passou de casa e voltou. Ficou assim, olhando, e eu olhando para ele. Eu tô vendo que ele está na dúvida. Pastor Carlinhos? Graças a Deus! Eu sou não é porque eu tô com a roupa de Clark Kent. A roupa do Super-Homem é só para de culto. Vocês entenderam agora? Você está entendendo? Aí eu quase que falei, porque ele falou, ô pai, tudo bem? Quase que falei, irmão, desce do salto, vem botar aí. Deus falou contigo, mas ele foi embora. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, ele viu por fora. Ele podia ter olhado a alma. Porque a gente tem essa mania de julgar por fora. Você, na igreja, graça, pai, graça, pai, graça, pai, graça, pai, graça, pai. Aí você encontra com a pessoa na loja americana, na Casa Bahia, na C&A, passa por você que parece que nunca te viu, não sabe quem você é. O agente de Deus nesse tempo, na terra, é a igreja. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, Deus vai se voltar para Israel. Entenderam isso? E presta atenção. Quando a igreja subir, Israel volta para o lugar dele, o agente de Deus na terra. O primeiro ato de Deus após o arrebatamento é selar os 144 mil das 12 tribos dos filhos de Israel. Eles, a partir daí, serão os agentes de Deus nessa terra. De novo. E aí o anticristo vai enganar a Israel, não é a igreja. Que a igreja subiu. A igreja subiu, mas os que ficaram? Não tem 5 virgens loucas? O que acontece com elas? Está na Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de... Próxima